Olá, boa tarde. O JC1 começa agora. A Secretaria Especial de Comunicação confirma a viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos para a abertura da Assembleia Geral da ONU. Funcionários dos Correios suspendem paralisação em todo o país depois de 7 dias em greve. Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anuncia o desbloqueio de mais de 8 bilhões de reais contingenciados no orçamento do governo. No estúdio, a nossa conversa de hoje é sobre o avanço da dengue. O número de casos aumentou 600% em relação ao ano passado. Indefinição no resultado das eleições em Israel. Os candidatos Netanyahu e Gantz evitam declarar a vitória e seguem empatados, mas sem maioria para formar um governo. Nas eleições da Espanha, o rei Felipe diz não ter apoio para lançar um candidato a primeiro-ministro, o que pode levar à dissolução do parlamento e à convocação de novas eleições. JC1 Cultura de Informação começa agora. Funcionários dos Correios suspendem a paralisação em todo o país, mas permanecem em estado de greve. Depois de 7 dias de greve, os funcionários aceitaram a proposta do Tribunal Superior do Trabalho, que prorroga o atual acordo coletivo da categoria até a data do julgamento do dissídio. A categoria reivindicava a reposição da inflação do período e também é contra a privatização da estatal, incluída no mês passado no programa de privatizações do governo Bolsonaro. Em nota, a direção dos Correios afirma que já foram tomadas medidas para que o fluxo postal e as entregas sejam normalizados o mais rápido possível. Funcionários de áreas administrativas serão deslocados para auxiliar na operação. A ANP, a Agência Reguladora dos Combustíveis, começou uma fiscalização para investigar práticas abusivas de preços após a disparada das cotações internacionais do petróleo. Apesar do preço ser livre, a ANP teme a formação de cartéis. A agência pediu ajuda aos PROCONs estaduais na fiscalização. Caso sejam identificadas práticas de preços abusivos, os postos podem ser multados. Cerca de 1.500 pessoas são esperadas nesta quarta-feira para o segundo dia do mutirão de empregos do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Ontem, as mais de 6.000 senhas disponíveis foram distribuídas para o público que passou pela fila. Quem reservou o lugar tem até sexta-feira para fazer as entrevistas. Cerca de 4.000 vagas são oferecidas por mais de 40 empresas do comércio. A Polícia Federal prendeu um empresário venezuelano em Roraima, suspeito de colocar imigrantes da mesma nacionalidade em condições análogas à escravidão. Os trabalhadores disseram que cumpriam jornadas de 12 horas na construção civil, sem descanso, e recebiam no máximo R$10 por dia. Mulheres e adolescentes não eram remunerados. Todos moravam em barracas improvisadas, sem banheiro e pagavam pela alimentação, água e energia, mas a qualidade desses itens era ruim. Segundo a Polícia Federal, o empresário também é acusado de tráfico de imigrantes venezuelanos. A Secretaria Especial de Comunicação Social confirmou hoje ao JC1 que o presidente Jair Bolsonaro vai participar da Assembleia da ONU, que acontece em Nova York na próxima semana. Ele deve embarcar para os Estados Unidos, ele deve desembarcar nos Estados Unidos até terça-feira que vem. Ontem, o porta-voz da presidência afirmou que a ida de Bolsonaro à Assembleia Geral dependia da avaliação médica. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem em Brasília 4 projetos de lei. Um deles torna obrigatório que agressores de mulheres paguem todos os custos do atendimento à vítima de violência doméstica no SUS. Outro projeto amplia a posse de armas no campo. E a partir de agora, moradores rurais podem andar armados em toda a extensão do imóvel.
No último dia, à frente da Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge pediu ao Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucionais 6 decretos de Bolsonaro, que flexibilizam as regras para a posse e o porte de armas. Segundo ela, os decretos estão em descompasso com o Estatuto do Desarmamento, em vigor desde 2003. Raquel Dodge também pediu ao Superior Tribunal de Justiça a abertura de novo inquérito para apurar as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. 5 pessoas foram denunciadas por atrapalhar as investigações, entre elas o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o governo vai liberar até o final do mês mais de 8 bilhões de reais que foram contingenciados do orçamento. Deste montante, cerca de 2 bilhões serão destinados ao Ministério da Educação. O restante deve ser dividido até sexta-feira. Após anunciar cortes no orçamento federal do ano que vem, o governo autorizou o investimento de 4,7 bilhões de reais na criação de vantagens para a carreira dos militares. Esse valor vem de benefícios instituídos pela reforma previdenciária das Forças Armadas, que tramita na Câmara. Entre eles estão o aumento do bônus pago para militares que se formarem em cursos de qualificação e a criação do chamado adicional de disponibilidade, valor pago pelo fato dos militares ficarem sempre disponíveis. Em contrapartida, a categoria terá que contribuir por mais tempo para ter direito à aposentadoria. Mini-reforma eleitoral. Após diversas críticas, os senadores alteraram toda a estrutura do polêmico projeto de lei para mudar a prestação de contas eleitorais e o uso do dinheiro público, aprovado a toque de caixa na Câmara. Apenas o financiamento público de campanha foi mantido. Mas para que as mudanças passem a valer, o texto precisa passar novamente pela Câmara. Se aprovado pelos deputados, ele será encaminhado para a sanção presidencial. Pressionados pela opinião pública e por parlamentares, os senadores que apoiavam as mudanças eleitorais recuaram. Depois de um acordo de líderes partidários, o relator da matéria anunciou que vai manter apenas o trecho que estabelece o fundo eleitoral do ano que vem. Assim, fica descartada a flexibilização das regras que tratavam do uso e prestação de contas do dinheiro. Não é um fatiamento, é uma rejeição geral e nós vamos manter apenas o fundo eleitoral para garantir a eleição em 2020. É um projeto que nós temos que nos debruçar sobre ele reconhecer que foi um erro da Câmara dos Deputados, um retrocesso inimaginável. Pela nova redação, vários pontos ficam de fora. Entre eles, o que permitia o pagamento de multas, advogados, contadores ou ainda contratar serviços de impulsionamento de conteúdos na internet com dinheiro das verbas partidárias. Outro item que foi retirado pelos senadores é aquele que alterava o prazo para a prestação de contas. Assim, continua valendo a regra atual, 30 dias após o primeiro turno e 20 dias depois do segundo turno. O único ponto mantido pelos senadores define que haverá dinheiro público nas campanhas eleitorais do ano que vem. Mas, como sempre, o valor será definido pela Comissão Mista de Orçamento. Para os líderes, o investimento do fundo partidário deve ser igual ao da última eleição, 1 bilhão e 700 milhões de reais. A ideia é aprovarmos aqui, em decorrência das eleições do ano que vem, somente um texto relativo ao fundo eleitoral com uma trava de financiamento, sem que importe aumento de custos públicos. O governador de São Paulo, João Dória, segue em viagem pelo Japão. E nesse segundo dia, acompanhado do secretário da Fazenda Estadual, Henrique Meirelles, ele participou de encontros com investidores e com o embaixador do Brasil no Japão. Hoje cedo, no horário local, o governador se encontrou com o embaixador do Brasil no Japão, Eduardo Saboia, em Tóquio. Durante um café da manhã, Dória e o secretário da Fazenda do Estado, Henrique Meirelles, apresentaram os planos de desestatização do governo de São Paulo a cerca de 20 investidores japoneses. Depois, o governador se encontrou com o presidente da Mitsui, empresa que atua em diversas áreas, do agronegócio a investimentos em usinas. O assunto discutido foi a expansão de incentivos da empresa para o Estado.
À tarde, Dória se reuniu com o diretor de uma empresa de tecnologias e inovações. Uma parceria com a empresa tem o foco na implementação de um sistema de reconhecimento facial nos trens, metrôs e na criação de uma plataforma digital a ser usada em escolas públicas, estaduais e técnicas. A Selic, a taxa básica de juros, será definida hoje, na 6ª reunião do ano do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. A expectativa é de corte de 0,5 ponto percentual na taxa, que atualmente é de 6%. A previsão do mercado para o crescimento do PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, é de 0,87% para este ano. Outro assunto agora. Como transformar as cidades em lugares sustentáveis, cidades que respeitam e preservam o meio ambiente? É o que vai discutir um evento internacional que começou hoje em São Paulo. O evento, que reúne prefeitos, gestores e especialistas de 28 cidades de 11 países, tem como tema Catalisando Futuros Urbanos Sustentáveis. Até o dia 20 de setembro, serão discutidas soluções que ajudem as cidades a crescer sem comprometer a sustentabilidade. As questões das emissões, a energia, como é que essa cidade se coloca para reduzir as suas emissões. Atualmente, mais da metade da população global vive em cidades, onde 80% da riqueza mundial é gerada. Grandes centros que consomem 2/3 da energia mundial e emitem mais de 70% dos gases de efeito estufa. A maior cidade do Brasil e uma das 10 maiores do mundo é a sede da 2ª Conferência Internacional de Cidades Sustentáveis. Além de presidir a mesa redonda com representantes municipais, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assinou um memorando de entendimento entre a Prefeitura e a Plataforma Global de Cidades Sustentáveis. É mais um memorando em que a Prefeitura busca parceiros internacionais para poder atuar na questão ambiental. A gente tem recursos de vários organismos disponibilizados para poder atuar nesse tema. Os tópicos discutidos na conferência estão alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. São temáticas que lidam com a integração dessas dimensões econômica, social e ambiental que são chave para esse novo momento que a gente tem que atingir. Agora, um concurso onde os competidores são desafiados a construir uma ponte de palitos de sorvete e cola líquida. Diferente, né? Essa é uma curiosidade para o nosso repórter Cadu Cortez, que vai nos explicar essa história. Conta pra gente, Cadu. Oi, Joyce. Boa tarde. Boa Pois tarde. É, um concurso que acontece aqui dentro da Faculdade de Engenharia, a FEI, no campus do ABC, na região metropolitana da cidade de São Paulo. E é isso mesmo, alunos do ensino médio fundamental têm que construir pontes no sentido de atravessar de um lado para o outro. Mas quem vai explicar um pouquinho mais dessa história é o professor Kurt Arman, que é professor de engenharia, para falar um pouco como é que foi montado. Esse concurso já está na 11ª edição e reúne aí os alunos do ensino médio e fundamental também. Boa tarde, professor. Boa tarde. A proposta do nosso concurso é justamente dar uma experiência de engenharia para esse pessoalzinho que está almejando a área, né? Então a ponte realmente ela tem que suportar uma carga e o nosso equipamento que aplica essa carga, ele tem um carrinho, então que faz atravessar a ponte, de fato. E a ponte com todo o processo dinâmico, né? Ela tende então a ter balançar um pouquinho, dar uma balançada no coração da nossa garotada também. Legal. E os materiais usados, né, palito, os alunos já têm essa experiência também de entender sobre espaço, tamanho, peso, trazer para a sala de aula um pouquinho dessa experiência. Né? Além disso, o planejamento e também o melhor uso dos recursos, né? Que a quantidade de material ela não é limitada, porém, se ele usar de maneira inadequada, ele vai ter uma ponte muito pesada para suportar uma carga relativamente baixa. Então ele precisa melhorar o coeficiente de eficiência estrutural. Com isso, o planejamento vai ser tudo. Legal. Eu vou bater um papinho aqui com eles rapidinho, com a Sofia e o... Como é seu nome? Luca. Diga um pouquinho como é que foi a experiência do Colégio Canadá de montar essas pontes. É uma experiência realmente inovadora e única, né, que a gente tem de vir com o nosso colégio. Principalmente no sentido de que o tempo e o nervosismo são nossos principais inimigos, né? Sofia, o que foi mais difícil para fechar? Pra mim também foi o tempo, viu? Porque a gente, desde o começo do ano, vem treinando a ponte. No nosso colégio temos concursos muito similares ao concurso aqui da FEI e a gente já estava preparado.
Tá certo. Boa sorte para a Sofia, para o Bruno e para os outros colégios também que estão participando. O Euclides está mostrando exatamente a ponte, que vai ser testada amanhã. Aliás, está passando aí o endereço para você ter mais informações e acompanhar os resultados e participar de novos concursos também. A gente volta aos estúdios. Obrigada, Cadu. Parabéns aos alunos, à escola e boa tarde a todos. Agora, nosso assunto da nossa conversa do estúdio, um assunto muito sério. Os casos de dengue subiram 600%. Os testes finais da vacina só devem terminar no ano que vem. Por isso, o combate ao mosquito transmissor da doença tem que ser feito pelo poder público em parceria com os cidadãos. Foram 2 semanas de repouso absoluto por causa da dengue. É muito ruim, porque a sua imunidade vai baixando muito rápido, então você sente muita dor no corpo, muito cansaço. Agora, Ailton não se descuida. É repelente sempre. Agora eu não posso correr o risco de pegar outra dengue. E em casa, totalmente cuidado para não ter nada. Eu subo em cima da laje, olho na laje, vejo dos meus vizinhos, eu converso com os vizinhos, eu converso com o vizinho da frente, o vizinho do lado. A gente se fala bastante. Os números relacionados à dengue em todo o país não param de crescer. Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro até o dia 24 de agosto, foram registrados mais de 1.400.000 casos no país. O aumento é de 600% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de mortos chega a 591. Os estados com maior incidência da doença são Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. A dengue é uma doença cíclica, então é previsto aumento do número de casos cada 2 a 3 anos. Então nós tivemos a última epidemia em 2015. Um outro fator são as altas temperaturas e o fato de nós termos circulando o vírus tipo 2 no estado de São Paulo. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que a vacina da dengue, que vai oferecer proteção contra os 4 tipos da doença, está na última fase de testes no Instituto Butantan, prevista para terminar no ano que vem. A única solução é a prevenção de focos do mosquito, e isso vale tanto para o poder público quanto a população. Na cidade de São Paulo, o programa Casa a Casa da Secretaria Municipal de Saúde faz um trabalho de fiscalização e prevenção. O nosso trabalho de rotina é verificar tudo quanto é objeto que possa acumular água parada. Na casa da dona Maria, tudo certo. Os pratinhos estavam tudo sem água, tudo sequinho, né? Mas a gente tem que retirar, né? Porque não precisa do pratinho. Sempre lavado, sempre limpo, sempre sem uma gota de água em lugar nenhum. A dona Marilene também está preocupada com a saúde. Tem que pôr terra nos vasinhos, areia no vasinho, não tem que deixar água parada. Mas nem todas as residências estão livres do mosquito Aedes aegypti. É feito a eliminação do criadouro, seja a eliminação mecânica que a gente fala, se for um pratinho de planta ou algo que eles possam remover, eles vão lá e eliminam na hora a água, a larva, em algum local que ela vai ficar que vai secar aquela água, ela vai morrer. Não conseguindo eliminar o criadouro fisicamente, eles têm o produto químico, né? Tem o larvicida. Cuidar da casa também é cuidar para não termos criadouros do mosquito. Bom, e para falar sobre a dengue, hoje nós recebemos aqui no estúdio o professor e epidemiologista do Instituto de Medicina Tropical da USP, Expedito Luna. Boa tarde, professor. Muito obrigada por nos atender. Bom, esse aumento, né? É possível já apontar quais seriam as razões para o aumento desses últimos meses? Esse movimento é cíclico, como a gente ouviu na reportagem? Lamentavelmente, sim. Quer dizer, nós esperamos, em alguns anos, uma epidemia seguidos por anos com baixa incidência. E por que isso acontece? O que é que nos demonstra? Que o nosso programa de controle, que é centrado na eliminação do inseto, do vetor, não está funcionando. Então, nós temos problemas graves num programa que está instalado nacionalmente, que demanda recursos públicos das 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, e, infelizmente, ele não funciona e não há uma avaliação a respeito disso. Isso mostra a necessidade, além da avaliação da expansão desse programa? Eu creio que primeiro nós teríamos de verificar por que ele não funciona. Os pontos. Quais são os pontos de estrangulamento, né? É um programa complexo, implicaria que os municípios brasileiros tivessem capacidade de visitar todos os imóveis a cada 2 meses, então um grande dispêndio de recursos humanos e materiais e, infelizmente, na atual circunstância do país, isso não está sendo possível. À
medida de pulverização aérea do veneno, como que o senhor avalia? É a menos eficaz. Por quê? Porque nós vamos apenas atingir os insetos adultos. Então, todas as formas, dos ovos até as larvas e pupas, que são os estágios intermediários do inseto, que vivem na água, elas não serão atingidas pelo veneno disperso no ambiente. Uhum. Então, pelo que o senhor fala, a campanha vigente ela precisa de várias alterações. Em relação às ações do cidadão, como ele pode tentar se precaver, né, e tentar barrar o ciclo do mosquito, quais são as ações que a gente pode reafirmar que são, sim, válidas, efetivas e que nos afastam? Bom, existe em cada domicílio, na casa de cada pessoa, a responsabilidade de eliminar os focos de crescimento do mosquito, ou seja, onde houver água parada. Agora, existe também uma outra parte que é uma responsabilidade do poder público, ou seja, todas as áreas externas, as áreas públicas, como parques, praças, ruas, imóveis fechados, abandonados, quer dizer, tudo isso está além da capacidade do cidadão individual de resolver o problema. Em relação à vacina? Bom, já existe um produto no mercado que, infelizmente, tem seu uso mais restrito. E há uma perspectiva de 2 novos produtos terem seus estudos concluídos entre este ano e o próximo ano. E eu prevejo que entre 3 e 5 anos é que esses produtos chegarão ao uso final. Toda a fase de testes, de conclusão dessa pesquisa científica. Sim, porque ao final da aplicação da vacina, é necessário que se acompanhe esses pacientes que receberam a vacina por pelo menos 1 ano, para se verificar se ela funcionou nesse 1 ano e, posteriormente, a etapa regulatória, ou seja, o produto tem de ser apresentado às autoridades regulatórias, que aqui no Brasil é a Anvisa, e a Anvisa é quem vai liberar ou não o seu uso para mais amplo. E são 4 tipos de vírus que podem ser transmitidos. Exatamente. Então, por isso que nós temos epidemia. São Paulo teve a grande epidemia de 2015 pelo vírus dengue tipo 1. E agora nós tivemos uma nova epidemia em 2019 pelo vírus tipo 2. Então, quando a maioria das pessoas já teve um tipo, a população fica imune. E aí há um período com baixo número de casos, até que chegue um novo vírus e uma nova epidemia ocorra. Então, quem teve um tipo de dengue pode pegar novamente. Pode ter 4 vezes. Vírus. Pode ter 4 vezes. Nós estamos esquecendo que o mesmo inseto, ele transmite também a zika e a chikungunya. Sim. E para elas ainda não há uma perspectiva de vacina. Então, o combate ao mosquito continua na ordem do dia. É possível diferenciar esses sintomas? A gente tem uma tela que a gente pode ver agora com os sintomas da doença, não? E a dengue, a zika, a chikungunya apresentam sintomas diferentes. Sim, elas são um pouco diferentes, mas é difícil para o médico, diante de um paciente, ter certeza se ele tem uma delas ou outra. Pode haver uma suspeita maior de uma delas, mas é necessário um exame de laboratório para confirmar. Uhum. Entre os mais frequentes estão ali a febre, a dor no corpo, dor nas articulações, conjuntivite. Isso. A conjuntivite é mais frequente na zika. E a zika, muitas vezes, não tem febre. Tem febre na dengue, tem febre na chikungunya. Uhum. No caso da dengue hemorrágica? Bom, esse é um conceito que a gente não usa mais, dengue hemorrágica. Foi substituído por dengue grave. Sim. Então, são pacientes que, em geral, na segunda infecção, então, quando tem dengue pela segunda vez, tem uma tendência maior a ter um quadro mais grave. Ok, então, de forma geral, quais são as recomendações que a gente pode passar para a população em relação a esses números e a proteção contra a dengue? Repelente? Bom, no nível do domicílio, né, são aquelas recomendações que todos já conhecem, de inspecionar sua casa e verificar se há algum criadouro de mosquito, algum local onde ajunte água, onde esteja água parada.
Também como proteção individual, pode-se usar roupas de manga comprida, calça comprida, sapato meia, o que nem sempre é agradável no clima brasileiro, principalmente no verão, e o uso de repelentes também. Além disso, para a casa é possível pensar em telas, em portas e janelas e mosquiteiros na hora de dormir, né? Infelizmente, a arquitetura brasileira ainda não incorporou a telagem de portas e janelas num país que há 30 anos tem dengue. Seria uma medida essencial. Exatamente. Professor, muito obrigada pelas suas informações. Boa tarde, até a próxima. Obrigado também, estou à disposição. Obrigada. E daqui a pouco aqui no JC1, na Coreia do Sul, políticos raspam a cabeça em protesto contra a corrupção envolvendo o novo ministro da Justiça. É o que a gente vai ver já já. A gente volta com as notícias internacionais. Na Coreia do Sul, políticos ficam carecas em protesto. E continua a indefinição sobre as eleições na Espanha e em Israel. Em Israel, a batalha do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pela sobrevivência política deve se alongar após as pesquisas de boca de urna mostrarem a disputa ainda indefinida. O partido de direita, Likud, teria entre 31 e 33 vagas no parlamento. E o partido de centro, azul e branco, liderado pelo ex-general Benny Gantz, entre 32 e 34, o que deixa ambos longe das 61 cadeiras necessárias para formar uma maioria para governar. A Espanha também deve ir às urnas após as negociações para a formação de um governo não renderem o esperado. O rei Felipe disse que não existe um candidato com os apoios necessários e, assim, não vai formular uma proposta de candidato a primeiro-ministro. O cenário pode resultar na dissolução do parlamento e na convocação de novas eleições. À tarde, o rei recebe o primeiro-ministro Pedro Sánchez e, no final do dia, deve falar aos espanhóis para comunicar a decisão. Na Coreia do Sul, políticos rasparam a cabeça em protesto contra o novo ministro da Justiça do país, Cho Kuk, acusado de corrupção. Essa foi a segunda vez que o ato aconteceu em frente ao Palácio Presidencial. Na semana passada, 2 deputadas também rasparam os cabelos em protesto contra um assessor do presidente sul-coreano, Moon Jae-in. Raspar a barba e os cabelos, como faziam os dissidentes políticos nos anos 60 e 70, é uma tradição no país e demonstra um grande compromisso com uma causa. O assalto no bar Bodega, um crime que chocou São Paulo em 1996 e levou 9 inocentes para a cadeia. 23 anos depois, Valmir da Silva, um dos injustiçados, ainda sofre as consequências de um dos maiores erros policiais do país. Ele é o primeiro personagem da série de reportagens do Jornal da Cultura, Os Olhos que Condenam no Brasil. A justiça determinou a libertação dos acusados. Naquele 10 de agosto de 96, 4 indivíduos fizeram um assalto frustrado ao bar Bodega, um bar da moda na zona sul de São Paulo. Eles roubaram o dinheiro do caixa e objetos dos clientes. O dentista José Renato Tarran pediu calma aos bandidos e foi morto a tiro. Outro cliente tentou intervir e também foi baleado, sem gravidade. Adriana Ciola, de 23 anos, teria demorado a tirar o relógio de pulso. Por isso, também foi morta a tiro. Dias depois, o menor, Cleberson, foi reconhecido no distrito policial como supostamente um dos participantes do latrocínio. Cleberson, que era menor e inimputável à época, alegou que teria suportado violência, constrangimento para delatar os supostos outros participantes e acabou delatando vizinhos dele que, assim como ele, não tinham nada a ver com o crime. Eu cheguei ainda neles, ainda falei para eles ainda que eu não tinha nada a ver com isso, entendeu? Eles não queriam saber, entendeu? O que eles queriam apenas era de pegar, entendeu? E terminar logo esse caso. Meu nome é Valmir da Silva,
Tenho 42 anos e fui preso injustamente. Entrei, eu acho que eu não sei se era uma blazer, não lembro. Da Polícia Civil, era da Polícia Civil. Aí lá dentro tinha uma delegada. Ela simplesmente pegou uma arma, apontou na minha cabeça. Foi você? Por que você matou? Aí falou que era em Moema, Bar Bodega. Naquela época, eu nem saía muito, eu nem sabia nem onde que era Moema. Aqui nessa viatura do DECAP, do 15º DP, estão Luciano e Valmir da Silva. Se você não falar o que eles querem, é tortura. Policiais não foram processados. Na verdade, houve a denúncia do Ministério Público, mas a denúncia não foi recebida e acabou transitando em julgado. Eles pegavam um tipo como que fosse um grampo e colocavam assim na tomada para dar choque. Era difícil acreditar que aquilo tivesse acontecido com aquela intensidade. Então, a única explicação plausível é que eles só confessaram porque foram torturados. Quando aconteceu de a gente ir para o fórum, ali a gente viu que era a única chance que a gente ia ter para falar a verdade. Não há, por hora, indícios suficientes de autoria para denunciar. Havia uma série de contradições, os reconhecimentos não eram seguros. O garçom não reconheceu os primeiros por 2 motivos. Eles não eram negros, nem pardos e não eram velhos, eram jovens, que foram realmente os autores do crime. Se constatou que eram todos brancos e todos de meia idade. Então eu tinha uma versão de testemunha que não reconhecia, eu tinha uma prova técnica da impossibilidade do crime. Então, era uma somatória de fatos que determinavam, no mínimo, um pouco de cuidado para tratar deste processo. Quando eu pedi para o juiz soltar, porque concluí que não haviam elementos de que seriam eles, foram colocados em liberdade. No meio da tarde, 7 dos 9 acusados foram libertados. Os 2 que continuam presos respondem por outros crimes. Eu tenho a plena convicção da participação de todos. Continuou-se a investigação, depois os autos foram para o DHPP. Uma semana depois já estava esclarecido o crime. Os verdadeiros autores que foram condenados com penas que variaram de 20 a 48 anos. Acabou virando uma espécie de paradigma, de exemplo de como a polícia não deve agir, de como a sociedade deve ser cuidadosa quando a polícia pura e simplesmente apresenta para você, olha, esse aqui é culpado. Quando a gente saiu, eles falaram o seguinte: a justiça está soltando bandidos. Faz 23 anos, praticamente 23 anos. E aí, Walmer? Dá um abraço. E aí, cara? O único problema é que, assim, em questão de trabalhos, né, que quando você vai preencher uma ficha, né, que chega lá e, tipo, a pessoa vai lá, puxa, né, aí vai lá e consta que a pessoa já teve passagem. Se eu soubesse que você... Eu também. Queria me conhecer, puxa, eu já teria já... Muito tempo. O delegado João Lopes Filho, titular do 15º Distrito Policial em 1996, atendeu a nossa equipe, mas não quis gravar entrevista. O delegado negou qualquer tipo de tortura cometida por ele ou por seus subordinados. Ele também afirmou que os laudos periciais comprovaram que os presos não sofreram agressões. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Corregedoria da Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a conduta dos policiais. A denúncia foi rejeitada pelo Judiciário em 1998 e o caso foi arquivado. O processo administrativo foi arquivado em 2002.
Alunos de uma escola municipal de São Paulo reproduzem quadros de grandes mestres da pintura e usam a arte para debater os problemas do dia a dia. É o que você vai ver já já. O ensino da arte muda a cara de uma escola municipal de São Paulo. Além de aprender sobre a vida de grandes mestres da pintura, os alunos reproduziram seus quadros e coloriram as salas de aula. Parece uma galeria de arte, mas é o corredor de uma escola. Aqui, os alunos reproduzem obras de artistas famosos nas portas. Tem Picasso, Van Gogh, Banksy, Tarsila do Amaral. Mesmo sendo rica, ela abominava a desigualdade social, a desigualdade que ela via toda hora acontecendo no cotidiano dela. Localizada em Pirituba, na zona oeste de São Paulo, a Escola Municipal Rui Bloem atende principalmente alunos da periferia. São crianças e jovens que veem nos pintores consagrados histórias de vida parecidas e, através da arte, abordam problemas do dia a dia. A gente trabalha temas relacionados à vida desses artistas, questões de suicídio, de vícios, questão de homossexualidade, questão de gênero, feminismo, empoderamento. Conhecer os artistas faz o interesse pela arte crescer e ser uma válvula de escape de uma realidade difícil. A arte é como se fosse uma escapatória das suas emoções ruins ou boas também. Você consegue pôr aquilo na pintura e é algo bem incrível. Uma lição de vida, você saber da história deles, saber o que eles sofreram, o que eles passaram, entendeu? Aí eu me identifiquei demais. O próximo passo é levar as obras para dentro da sala de aula em outras disciplinas. Cada porta tem uma ficha com um código que pode ser acessado pelo celular e fornece informações sobre o autor e também sobre a obra. A intenção é usar essa pesquisa em aulas como geografia e história, por exemplo. A arte já está dentro da sala de aula. Agora o que nós vamos fazer é trazer a informação, contextualizá-la, ou seja, no período histórico, período geográfico, né? Enquanto isso, os pincéis não param. O sonho é que um dia a escola inteira se transforme em uma galeria de arte. Se depender desses artistas, a mostra fica pronta logo logo. Vai pintar até o teto. Vai virar uma galeria de arte. Vai ser os ventiladores com o desenho do Picasso, vai ser tudo. Já está lindo. Agora um recado para você. A Lei Maria da Penha completa 13 anos, mas a violência doméstica continua fazendo vítimas por todo o país. Essa violência contra a mulher será tema do programa Opinião Nacional, que hoje começa em novo horário, às 10h15 da noite, logo após o Jornal da Cultura, com reprise aos domingos, às 10 da noite. Não perca. No Espaço das Artes, 2 exposições que mostram o trabalho de mulheres artistas em diferentes expressões, épocas e contextos. A exposição Histórias das Mulheres reúne 96 obras que foram feitas por mulheres entre o século I e o ano de 1900. Eu converso agora com uma das curadoras da exposição, que é a Mariana Leme. Mariana, qual que é a proposta da exposição? A proposta é pensar as diferenças que estão no cânone da história da arte, não é? E para a gente, as obras das mulheres, ou o recorte de gênero, é muito especial para a gente repensar essa narrativa que é, em geral, europeia, branca e masculina. Tá certo, obrigada pelas suas informações. O contraponto dessa exposição é uma outra mostra que também está em cartaz aqui no MASP, a Histórias Feministas. Eu converso agora com a Isabela Rigelli. Isabela, qual que é o grande objetivo de vocês com essa exposição? Bom, Histórias Feministas vai trazer a produção de 30 artistas e coletivos que emergiram nos anos 2000 e a ideia é justamente trazer um debate contemporâneo sobre o feminismo e a arte dentro de uma perspectiva do século XXI, ou seja, sair também das discussões que sempre se tem sobre feminismo e história da arte dos anos 60 até 80 e trazer uma visão mais contemporânea. Certo, obrigada pelas suas informações. As 2 exposições, Histórias das Mulheres e Histórias Feministas, ficam em cartaz no MASP até o dia 17 de novembro. O JC1 termina aqui. Você continue acompanhando tudo pelas redes sociais, no Instagram, @JC1Oficial, e no Twitter e Facebook. Acompanhe tudo pelo Jornalismo TV Cultura. Uma ótima tarde para você e eu te espero aqui amanhã
à 1 da tarde. Até lá!